Olá, irmãos, bom estar com vocês de novo e eu queria tratar de um assunto e esse assunto diz respeito às ações humana e divina na perspectiva da esperança. Então vamos lá. Quantas vezes você já se viu em situações que parecem não ter solução? Que é semelhante a estar dentro de um buraco profundo, sem escape, não há um esquive, sem enxergar a oportunidade de sair dele? Quantas vezes nós já vimos em lugares que muitas vezes parece que não há solução para nós? Quando falamos sair do termo esperança, qual a participação humana e divina nesse processo? Eu queria trabalhar com vocês um pouquinho, um pequeno trecho do Salmo 40. O salmista canta a operação de Deus na vida dele através desse salmo. Nós vemos aí livramentos, ação de graça, petição. Mas eu queria tratar aí com vocês apenas 3 versos, onde o salmista agradece o Senhor por todos os livramentos e a forma com que ele foi alcançado pelo favor de Deus. Nesses versos, queridos, nós vamos ver a perspectiva da ação da esperança, que devemos pensar quando os problemas, ou passamos por problemas, quando os problemas estão aí, e esses problemas vão além das nossas forças. O que fazer? Eu ajo na perspectiva humana ou espero a intervenção divina? Ou os dois trabalhos estão conjuntos aí na perspectiva da esperança? Então, leiam comigo, por favor, o Salmo 40. Nós vamos ler apenas 3 versos, versos de 1 a 3. Ele diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A primeira ação que nós aprendemos aqui, então, é a ação do indivíduo. Olha o que diz o versos 1 na parte A. Esperei confiantemente no Senhor. E a pergunta a ser feita, então, é: o que eu posso fazer quando eu passo pelo vale, o vale de dor, o vale de dificuldade, o vale da situação financeira ruim, o vale da enfermidade, o vale do desemprego, o vale da separação, da depressão, tantos outros vales aí, meus queridos, que tentam nos sufocar e nos afastar de Deus? O versos 1, ele cogita um período em que o salmista passava por esse vale de perigo, de provação, de dor. E olha, todos nós estamos propícios para passar por esses períodos difíceis. Quantos de nós temos orado quando passamos por essas situações calamitosas, por esses períodos que nós não sabemos o que fazer? Nós podemos entender uma coisa, que só há uma fonte de ajuda, é Deus, isso é fato. Mas o salmista faz 2 coisas aqui que eu acho muito importante. E a primeira ação é esperar. A palavra esperar é a ação de não agir, de não tomar decisões, de não desistir de algo. Nesse caso, sua esperança estava no Senhor. E ele então esperava confiantemente naquilo que Deus podia fazer. Então o que ele faz é não fazer. O que ele faz é simplesmente se entregar e esperar no Senhor. Mas esperar como? E a palavra aqui, a segunda palavra é confiantemente. Confiar, irmãos, é crer, acreditar na verdade das intenções de alguém. É atribuir a esse alguém que você reconhece a força e o poder para cumprir a missão que você não pode fazer. Isso é confiar.
O salmista confiava, esperava, confiava no Deus que poderia fazer aquilo que ele não tinha força alguma para realizar. Uma forma de demonstrar, de esperar e confiar em Deus é a nossa oração. Irmãos, continuemos a orar, pois é ali que reside o poder que nos faz alcançar o coração de Deus. A orar continuamente é expressar a nossa fé, é crer que o Senhor pode intervir respondendo e agregando a sua boa, agradável e perfeita vontade sobre nós. A primeira ação, então, do homem é simplesmente esperar e confiar. A segunda ação que nós vemos da esperança, ela vem de cima, ela vem de Deus, e é o resgate. Ele se inclina para nós. Olha o que diz o versos 1 e 2, a parte E do verso 2. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. No filme Star Wars, na ascensão de Skywalker, dois personagens, Finn e Rey, dois protagonistas, eles caem numa areia movediça. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui não. Mas quando eles estão no meio dessa areia, eles estavam sem esperança, pois até ali eles não conseguiriam ver um fim para sua saída dali e sair com vida daquele local. O que nós estamos falando aqui é que nós estamos envoltos em um lugar de lodo que nos sufoca, que debela, que abafa, que muitas vezes nós temos vontade de desistir. O salmista chama isso de poço de perdição, um buraco profundo, um lugar de extrema miséria. A palavra aqui, tremedal, tem o significado de fermentação, onde expõe a sujeira e o mau cheiro daquele lugar. E é ali, naquele lugar, quando você está esperando a ação de Deus, Ele olha para você, Ele se inclina e vem com a sua mão nos socorrer. Isso é maravilhoso, saber que o Senhor tão grande, um Senhor justo, soberano, Ele olha para a sua criação, para a sua obra e nos resgata. Ele vai cuidar de nós. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Irmão, nada foge da observância e do cuidado de Deus, da atenção de Deus. Ele ouve as nossas orações, Ele vem nos socorrer, Ele se inclina para nós, Ele nos resgata daquele lago de lodo, fedorento, sujo, imundo, que muitas vezes nos sufoca. O Senhor nos retira de lá. E agora nós podemos ver a terceira ação que vem de Deus também, que é a fundamentação. Olha o que diz o verso 2, a parte B. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Não somente, irmãos, Ele vai nos fundamentar, Ele vai firmar os nossos pés vacilantes, indecisos, embaraçados, confusos. Ele nos coloca sobre uma rocha, e a rocha aqui ela tem um sentido, principalmente no Antigo Testamento, de um lugar seguro. Ele contrasta com o lugar que estávamos, de total instabilidade, mas nos põe em um lugar em segurança. A rocha no Novo Testamento, ela tem a garantia de uma segurança eterna, ilimitada. Mateus, no capítulo 7, verso 24 e 25, o Senhor diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Irmãos, quando estamos diante do Senhor e Ele nos fundamenta sobre Cristo Jesus, sobre a sua palavra,
quando Ele nos dá a segurança que precisamos. Virão lutas de novo, virão dificuldades, mas o fundamento que nós teremos não nos deixará abalados. A pergunta é: aonde vocês têm estabelecido os seus fundamentos? Na areia ou na rocha? E aí nós vamos para a quarta ação, e essa ação também vem de Deus, é o contentamento. Olha o que diz o verso 3: e nos pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O que mais me alegra, queridos, é saber que essa ação também vem de Deus. O que nós expressamos, a forma como agradecemos a Deus, a forma como que nós cantamos, a sintonia com a espiritualidade em Cristo Jesus, isso vem de Deus. Como ainda temos uma natureza pecaminosa, muitas vezes dura, os nossos desejos são satisfeitos pelas nossas vontades, e por aí nós muitas vezes erramos e esquecemos daquilo que Deus pode fazer por nós. O Senhor intercede por nós, e agora colocando em nossa boca, um novo cântico, um hino que louva, que engrandece, que edifica e reconhece o poder de Deus. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Aprendemos que na perspectiva da esperança, o que nós podemos fazer é apenas confiar e esperar em Deus. Quando fazemos isso, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Podemos agora ver a providência da ação do Deus poderoso. Nós podemos ver o Deus criador de todas as coisas, sustentador do universo, intervir na nossa história. E quando isso acontece, nós temos um testemunho a dar e a espalhar a esse mundo. Olha o que diz a conclusão do verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Minha pergunta agora: como está a sua confiança no Senhor nesse tempo de incerteza? Se você está se sentindo sozinho, se alguma coisa o ataca, de forma que você não tem controle sobre as suas forças, você não tem reação. Quando a ação humana não tiver resultado, irmãos, sabe o que você tem que fazer? Nada. Apenas esperar e confiar. E aí, irmãos, o Senhor vai agir com uma mão poderosa sobre as nossas vidas. Ele vai ouvir o nosso clamor. Irmãos, é nessas horas que Ele vai renovar suas esperanças, vem socorrer quando você estiver no vale de escuridão e dor. Ele vai firmar os seus passos e dar para ti um novo cântico, um cântico de contentamento, de louvor e de ação de graça. E aí, o seu testemunho contribuirá, irmãos, para que muitas pessoas possam ver o tamanho da esperança que você tem no Senhor. E aí, eles temerão, confiarão em Deus, que faz toda a diferença em nossas vidas. O que podemos fazer é esperar no Senhor. E quando esperamos no Senhor, o nosso Deus age. Que o Senhor possa agir em sua vida, possa fazer toda a diferença para que aqueles que estão ao seu redor, que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo, possa crer pelo seu testemunho no poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe.